Bom dia, bom dia. O Tribunal da Comarca de Luanda, por via do juiz de garantias, mandou em liberdade os 11 tripulantes nigerianos detidos no passado dia 30 de maio e acusados de terem furtado o navio de bandeira angolana na vã tentativa de se eximirem ao pagamento de emolumentos tributários resultantes da venda da embarcação. Os 2 funcionários da capitania e outros 2 cidadãos que se deslocaram àquela instituição por conta do processo que tramitava, todos detidos e apresentados como parte da associação criminosa apanhada em flagrante delito, também foram soltos pelo juiz de garantias, que sustentou que os arguidos foram detidos fora do flagrante delito e sem o competente mandado de detenção. O capitão naval, responsável da segurança marítima e fiscalização da capitania de Luanda, José Rodrigues Amaral, muito agastado, fala da sua detenção. Isso é brutalidade. Eu fui tirado do meu gabinete, no exercício das minhas funções, com uma farda que é um envergo, que foi o Estado que me deu e me conferiu poderes para usar, que a lei me dá prerrogativas. Nem isso respeitaram. Mandaram entrar alguém para o meu gabinete com um papel que eu nunca vi. E de repente entraram média de 6 pessoas ou 7 para o meu gabinete, porque flagrante delito, fotos, pegaram em nós pelos colarinhos, atiraram-nos ali, fecharam-nos num gabinete. Ao fim da tarde, meteram-nos num carro, fecharam-nos, todos amontoados, parece animais algemados, levaram-nos para uma unidade fiscal marítima, que é a unidade fiscal marítima da ilha, e lá prepararam todo um cenário cinematográfico. Aquilo eu vejo nos filmes, como se nós estivéssemos a desembarcar naquele momento, tivéssemos sido flagrados. O tribunal concluiu que os arguidos foram coagidos pelo SIC a caminharem pelo cais da Baía de Luanda, a fim de serem feitas filmagens que levassem a entender que foi uma detenção em flagrante delito. O juiz de garantias, Tutriquelec Antônio, considerou a detenção ilegal, desajustada ao que se espera de um Estado de Direito. O capitão naval, José Rodrigues Amaral, explica que a tramitação da documentação para o reboque da embarcação para a Nigéria fazia o seu curso normal e a capitania fez apenas o estabelecido na lei. Eu sou comandante naval, sou capitão naval e lamento que haja pessoas que falem coisas dessas. Os próprios vídeos que tem são claros, mostram que dentro da Baía de Luanda o rebocador movimentou o navio por questões de emergência ao abrigo das convenções internacionais, que nem vou citar para não ter que lhes dar uma aula, que vão sentar na carteira e estudar. Foi por essa questão. Ou eles preferiam que tivéssemos mais um navio encalhado na nossa baía a criar danos, porque a posição onde está aquele navio e a deriva que o fomos estava a ir só ia encalhar nas instalações de combustível. Eu não sei qual seria a catástrofe. Então prefeririam que tivesse acontecido isso. O processo estava a decorrer a sua tramitação normal. Nós, capitania, o nosso papel nisso foi aquilo que é um ato isolado técnico, único e exclusivo nosso, de lei. Nós fomos fazer a inspeção técnica, a vistoria técnica aos arranjos de reboque. Para quem não saiba, e acredito que as pessoas que fizeram isso não sabem, é todo o aparelho técnico que envolve uma operação de reboque, desde os molinetes, os vulgos chamados guinchos, desde a bitola dos cabos, o vulgo chamado diâmetro, desde as bitas e cornamuças para encampelar os laçantes. Então é só de lamentar. E, o governo que reveja mesmo as pessoas que metem sentadas à frente de certas instituições, seja policiais ou o resto. Porque nós próprios, dessa maneira que estamos a regredir o país. É triste. Sujaram a nossa imagem dizendo coisas que eles nem sabem. O Tribunal da Comarca de Luanda, através do juiz de garantias, Tutriquelec Antônio, no seu despacho, deixa bem vincado que os factos elencados na participação crime e ouvida em tribunal não é passível de qualquer suspeita de prática de atos lesivos aos interesses protegidos por norma penal vigente em Angola, tampouco o crime de furto. O capitão naval, José Rodrigues Amaral, detido no seu gabinete, se queixa igualmente do facto de alguns meios da imprensa se referirem que o navio teria sido apanhado a 2.000 milhas da nossa costa. Eles têm noção sequer o que são 2.000 milhas? É meio mundo. Desculpem-me lá. As pessoas que fizeram isso não têm a mínima noção e domínio das questões técnico-marítimas que envolvem essas operações. É como pegar um bibliotecário e pôr-lhe a fazer trabalho de marinheiro. É lamentável que tenhamos, sei lá, comandantes ou grandes responsáveis que colaboram ainda e corroboram com esse tipo de ações. Quem deu essa informação das 2.000 milhas? O navio estava a 2.000 milhas. Agora eu faço uma pergunta. Com que meio é que eles foram até as 2.000 milhas buscar o barco? Com uma lancha que tem autonomia apenas para 3 ou 4 milhas? Desculpe-me. Nem um helicóptero conseguiria. Portanto, é triste. Mas o que é que de facto aconteceu? É como eu lhe disse. Uma empresa, uma agência, meteu
um pedido de reboque de um navio, o que é bastante normal. Qualquer navio é livre de escalar qualquer porto que quiser, só tem que apresentar a documentação. E o processo estava a decorrer a sua tramitação legal. Nós respondemos em ofício a solicitar quais seriam os documentos necessários que eles tinham que apresentar para terem essa livre prática de saída do porto. Então, no segundo dia, que é terça-feira, na terça-feira foi dia 30, aliás foi segunda-feira, na terça-feira, havendo a garantia que a agência ia ter toda esta documentação complementar, já que eles tinham apresentado quase metade dessa documentação, então nós procedemos ao último ato técnico que envolve essa operação de reboque, que é uma atividade, como eu já disse há bocado, única, exclusiva nossa, da Capitania do Porto. Não tem mais nenhuma entidade que intervém nisto. Está na lei. E quem aprovou a lei é o Estado. Então o Estado não pode ser contrariado. Então é aí que eu não entendo porque que outras pessoas que trabalham para o Estado querem contrariar o Estado dessa maneira. E nós, Capitania, em equipa, orientados e mandatados pelo nosso superior hierárquico, fomos cumprir essa obrigação legal, fazer a vistoria técnica aos arranjos de reboque. Saímos da embarcação, fomos para a instituição, eu fui para o meu gabinete, comecei a elaborar o relatório auto de vistoria e na terça-feira fui surpreendido mais. Arrancaram-me do gabinete como se eu fosse um marginal. 24 anos de carreira marítima. O tribunal considerou que a embarcação rebocadora cumpriu com os preceitos legais para o efeito proposto. Já sobre os funcionários da capitania e demais detidos, o juiz de garantias, Tutriquelec António, sublinhou que aqueles unicamente observaram o cumprimento de dever de ofício. O capitão naval, responsável da segurança marítima e fiscalização da capitania de Luanda, José Rodrigues Amaral. Tecnicamente, é impossível roubar ou furtar um navio nessas condições. Primeiro, o navio vai a reboque. O rebocador não vai a uma velocidade superior de 6 nós. 6 nós não chega a 10 km/h. Onde é que ele vai? Ele pode sair de noite, de manhã, quando acordarmos, vamos atrás dele e encontramos. Ele tem que passar por muitos portos. Segundo, por precaução, um ato nosso da capitania, nós no ato de uma entrada de um navio desses comercial, atividades comerciais, não de linha, retiramos a documentação marítima da tripulação e um outro certificado relevante para impedir mesmo que ele num ato isolado tente se afastar. E haviam feito isso? Fizemos. A documentação estava no meu gabinete até sexta-feira, que mandei vir a documentação para entregar ao seu juiz. Isso quer dizer que nem que eles quisessem sair? O comandante do navio está aí. Nenhum comandante que se preze se atreva a sair de um porto sem as suas cédulas marítimas da tripulação e sem a ata de saída. É o único documento que diz que ele esteve neste porto. Senão ele arrisca-se a ser considerado como pirata e logo no país onde ele chegar é logo preso imediatamente. Então, eu desafio aqui qualquer pessoa ou comandante a contrariar o que eu disse aqui sobre esses dois atos técnicos. Essa embarcação haviam tirado do lugar em que serve primariamente? Não. O que é que acontece? Havia alguns barcos de pesca pertencentes à mesma empresa, asseguravam essa embarcação no ato de ancoramento. Ela não tem a sua corrente que liga a âncora, como deve ser, então usaram um cabo. Ok, é uma medida técnica alternativa, não é proibido. Não é o correto, mas não é proibido. Durante a vistoria, nós movimentamos o rebocador para vermos... O rebocador só? O rebocador só. Para chegarmos perto do navio, para vermos como é que está arranjado ali as bitas, as cornamuças, os olhos de boi, tudo aquilo que é para complementar o nosso relatório técnico dos arranjos de reboque. Aquilo é tripulação coreana, meio chinesa. Como já havia, se calhar, a conversa entre eles, de empresa, que o barco ia ser rebocado, eu acho que eles, bem, não posso afirmar, mas eu faço essa leitura, que eles entenderam que o rebocador já estava ali para dar o laço de reboque. Então deixam a embarcação e a embarcação começou-se a movimentar. O comandante, ao abrigo das convenções, como eu disse há bocado, puxou apenas o barco para um ponto mais seguro, para não permitir que ele fosse à deriva e causasse algum incidente. Quando a polícia fiscal chega, encontra o rebocador já com ferro na água. Entenda-se, ato de ancorar o navio. E automaticamente os manda suspender o ferro e navegarem. E quando fizeram um ou outro vídeo, isto foi uma coisa premeditada. Não sei qual era o alvo a atingir, qual era o objetivo. Sinceramente, eu sinto-me muito indignado. Fui exposto, eu passei por um pirata, está a roubar um navio. Por quê? Eu tenho família, mulher, filho. O então detido, mandado em liberdade pelo tribunal, o capitão naval da capitania de Luanda, José Rodrigues Amaral, além de dizer que o navio que seria rebocado estava ancorado, quando se deu ordens de prisão à tripulação, sob a argumentação de furto, chama a atenção pelas alegadas arbitrariedades. O barco nunca chegou a sair da Baía de Luanda. Movimentou apenas da posição inicial onde ele estava, porque ele estava a agarrar, entenda-se agarrar, o ato de ir à deriva,
em direção norte-este, para a terra, devido aos ventos e às horas que eram. Os ventos vão para norte-este. O rebocador fez aquilo que é obrigado a fazer, o comandante. Qualquer comandante faria, até eu faria isso se estivesse ao comando desse rebocador. Ao abrigo da COLREG, o Regulamento Internacional para Vinícolas e Aburlamentos, ele só fez aquilo que tinha que fazer. E não foi para fora da baía. Puxou-o apenas para uma posição mais segura, ficou agarrado a ele e largou o ferro. É um procedimento muito normal. Quantos dias de detenção? Uma semana. Faz uma semana, hoje terça-feira. Hoje, terça-feira, faz uma semana. Sem contacto, tiraram os nossos pertences todos, telefones, de repente os nossos telefones estavam a ser monitorados, mensagens a ser lidas, coisas privadas. Investigação, sei que significa investigar antes de agir. Agora, agir e depois investigar, acho que estamos a fazer ao contrário. Quem de direito, que reveja mesmo os métodos que existem. E é assim, eu sou um ser humano, tenho direitos que Deus me conferiu. Estou em Angola, sou angolano, tenho direitos de cidadão, sou um cidadão nacional. Até prova em contrário da minha culpa, eu tenho direitos. Devo ser tratado como um ser humano, não como um animal. E fui tratado como um animal. E o Estado foi desrespeitado por pessoas que funcionam para o Estado. O capitão naval, responsável da segurança marítima e fiscalização da capitania de Luanda, José Rodrigues Amaral. O Tribunal da Comarca de Luanda manda em paz e liberdade os acusados de furto de um navio que seria rebocado para a Nigéria, sustentando que a conduta dos arguidos não constitui crime e é injustificável a medida de coação pessoal de detenção. Afinal, não ficou provado que os 11 nigerianos e os 4 angolanos não ficou provado em que cometiam a intenção de furtar este navio com bandeira angolana, não ficou provado que o navio saiu da Baía de Luanda, porque o navio continua fundeado na Baía de Luanda, e também não ficou provado que havia qualquer intenção de furto. Não houve flagrante de delito e as pessoas foram detidas sem mandato de captura. Por isso o juiz de garantias, daí o papel do juiz de garantias, que tem de ouvir as pessoas indiciadas em menos de 48 horas, ouvindo as partes, ouvindo os acusados, disse: não há aqui nada. Bateu a gáfia, disse: olha, ide em paz e o senhor vos acompanha. 8h28 é a hora do relógio daqui anda.